Someday we'll come to the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. There'll be one somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan. All that's got that hope, raise your hand up now as you raise your hand. I won't have. I just worship Him. The message is over. Aren't you happy? God swore He wouldn't. God swore He'd meet you there. Jesus died all my sins to own. When the darkness hides, what do you say? The stinger's gone. He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I'm forsaken and weary. Just worship Him now. It seems that my friends have all gone. Did you ever hit that place? But there's one that cheers me. What was it promised? It's my heart glad. I won't have to cross Jordan. Now, children of the promise, just worship Him for doing it. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. What happens now? When the darkness I see, He'll be waiting for me. I want to cross Jordan. Oh, shine. Let's just bow our heads real quietly now. Just shine on me again now. Come on now. Everybody shine. Just worship Him in your soul now. See? Getting quiet. The healing service is coming on. The message is over. Let's worship. Let the light from your lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me, just to be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be
Rejoice to see from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come? And what does he do when he gives me the Holy Ghost? Então o que ele faz quando ele me dá o Espírito Santo? He sets you out in a separate place to yourself. Marks you. Ele coloca você sozinho num lugar separado, marca você. You're a different person then. Está vendo? Você é uma pessoa diferente. Então You're not of the world no more. você já não é mais do mundo. See, you're clothed different. You're dressed different. Está vendo? Você está de roupa diferente. Você está vestido diferente. Not this outside dress. Não esta veste exterior. No, you don't have to be odd and peculiar and collar turned around, long ceremony like, no. You don't do that. Não, você não precisa ser estranho, de peculiar e altivo e com ar de triste e cerimonioso. Não faz isso. You dress physically like this. It's the spiritual dress that counts. Você se veste fisicamente como o que conta é só esta veste espiritual. The wedding garment's been put on you. A vestimenta nupcial foi colocada em você. What are you? Like Jesus. Como é você? Como Jesus. Watch, he was overshadowed and he was transfigured there before him.
Observe, ele foi coberto pela nuvem e ele se transfigurou ali diante deles. And his raiment shine like the sun. E sua vestimenta brilhava como o sol. There he was. Jesus, God placing his own son. See? Ali estava ele, Jesus, Deus, colocando seu próprio filho em posição. Está vendo? And then up come Moses. And up come Elijah. E então veio Moisés, então veio Elias. And Peter said, you know what? It's a good thing to be here. E Pedro disse, sabe, é bom estar aqui. See how man gets? Está vendo como fica o homem? Oh, the supernatural John said, let us build 3 tabernacles. O supernatural feito disse, construamos 3 tabernáculos. Let's build one for Moses, one for Elijah, and one for you. Construamos um para Moisés, e um para Elias e um para ti. And before he got through speaking, God just shut the whole thing up. Said, this is my beloved son. E antes de terminar de falar, Deus encerrou a coisa toda, disse, este é meu filho amado. In all these things that I required of Moses and put the law out by Moses, the justice by the prophets, he's met it all. Hear ye him. Em todas estas coisas que requeri de Moisés, e apresentei a lei por Moisés, a justiça pelos profetas, ele satisfez tudo. Escutai-o. I'll step out of the picture now. Just hear him. Just hear him. Sairei do quadro agora. Apenas escutai-o. Apenas escutai-o. Oh my. What a beautiful thing. Oh, que coisa bonita. Then, when we have met these qualifications and become full of the virtues of God and the things of God, then the Holy Spirit comes down and seals us into the kingdom. Então, quando satisfazemos esses requisitos e nos tornamos cheios das virtudes de Deus e das coisas de Deus, então o Espírito Santo desce e nos sela no reino. Don't worry. Everybody will know you got it. Não se preocupe, todos saberão que você o tem. You won't have to say, well, glory to God, I know I got it, I spoke with tongues. Você não terá de dizer, bem, glória a Deus, sei que eu o tenho. Falei em línguas. Glory to God, I know I got it, I danced in the Spirit once. Glória a Deus, sei que eu tenho. Dancei no Espírito certa vez. You won't have to say a word about it. Everybody will know you got it. Don't you worry. Você não tem de dizer uma palavra a esse respeito. Todos saberão que você o tem. Não se preocupe. It'll testify for itself. He'll let it be known among man. Ele testificará de si mesmo. Ele manifestará isso entre os homens. God bless you. Deus abençoe vocês. So glad to be here with you this morning, have this time of fellowship. Fico tão contente de estar aqui com vocês esta manhã e de ter esta ocasião de companheirismo. Listen, our little church is small, and yet we don't have enough room for the people who come here. Ouçam, nossa igrejinha é pequena e, no entanto, não temos espaço suficiente para as pessoas que vêm aqui. We are not a organization. Não somos uma organização. We believe and have fellowship with every organization. Cremos e temos companheirismo com todas as organizações. You just come here because that you want to come. Você simplesmente vem aqui porque querem vir. And we love you and we want every organization, every person. E vocês, nós amamos vocês e queremos que toda organização, toda pessoa. I believe that there's people in all them organizations are Christians. Creio que há pessoas em todas essas organizações que são cristãs. They are brothers and sisters in Christ. São irmãos e irmãs em Cristo. So therefore we have no strings, nothing to join, nothing to do, but just be a Christian. Portanto, nós não temos vínculos, nada que nos unirmos, nada a fazermos, a não ser apenas sermos cristãos. As E. Howard Taylor used to say, we have no law but love, no book but the Bible, no creed but Christ. Como é o Howard Taylor costumava dizer, não temos lei, mas amor. Nenhum livro, a não ser a Bíblia. Nenhum credo, mas Cristo. That's right. Come and visit with us. E isso está certo. Venha nos visitar. We're happy to... We believe the full gospel, every bit of the word. Estamos alegres e cremos no Evangelho completo, em cada partícula da palavra. We believe just exactly the way. We don't add one thing to it, take anything away from it, add any organization stuff to it. We just leave it just the way it is. That's it. Cremos precisamente da maneira, não acrescentamos nada a ela.
não tiramos nada dela, não acrescentamos nenhuma coisa de organização a ela, apenas a deixamos justamente do ponto que ela é. Só isso. And we're always glad to receive you. E é sempre um prazer recebê-lo. You come and be with us when you can. Vem estar conosco quando puder. We pray for the sick. We believe everything the Bible says do. Nós oramos pelos enfermos. Nós cremos em tudo que a Bíblia diz para fazer. We are forgetting our weaknesses behind him. We're pressing towards the mark of the high calling. Nós estamos nos esquecendo das nossas fraquezas para trás e prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Now, one thing more, will you permit it to be said? Agora, mais uma coisa. Vocês permitirão que seja dito? Day before yesterday morning, you'll notice on the board out there a vision. Antes de ontem, de manhã, vocês notaram no quadro lá uma visão. I had a vision. It was about 5 o'clock, as my wife back there knows, or 6. Tive uma visão. Eram mais ou menos 5 horas, como minha esposa aí atrás sabe, ou 6. I woke up. We got up to get the children ready to go to school. Eu tinha acordado, tínhamos levantado para aprontarmos as crianças para a escola. I just had these now and then, and you all know, every one of you here, that they never fail. Eu só tenho destas de vez em quando. E todas vocês sabem, cada um de vocês aqui, que elas nunca falham. They are absolutely perfect. See? They never fail. Elas são absolutamente perfeitas, está vendo? Elas nunca falham. And I thought that I was the happiest person I ever seen. E eu achava ser a pessoa mais feliz que já vi. I was standing in the sun, S-U-N, Eu estava de pé no sol, and was preaching the gospel to a large mammoth congregation. e estava pregando o evangelho a uma grande, enorme congregação. I just wanted to see if it was being taped. Eu só queria ver se estava sendo gravado. A large mammoth congregation. Uma grande congregação enorme. And they were sitting in a forest, and streaks of the sun was shining down on them, just here and there, getting the word. Estavam sentados numa floresta e raios do sol estavam brilhando neles, só aqui e acolá recebendo a palavra. And I'm, as usual, always too long, too late, preach too long. E eu, como de costume, sempre demoro demais, tarde demais, prego demoradamente. And I preached so long until the congregation become hungry for physical food. E preguei tanto tempo que a congregação ficou com fome de alimento físico. And some of them got tired. So they just got up, went out to get them some food, started going out. E algumas deles se cansaram assim, que simplesmente se levantaram e saíram para se alimentar. Começaram a sair. I said, don't. Eu disse, não. I had 2 climaxes I wanted to meet in my sermon. Eu tinha 2 pontos culminantes aos quais eu queria chegar. Eu queria chegar em meu sermão. And the Lord had given it to me. E o Senhor me havia dado isso. Any preacher knows when you really know God's given it to you, you're just burning to tell the people. E qualquer pregador sabe quando você realmente sabe que Deus deu a você. Você simplesmente fica com desejo ardente de contar para o povo. And I was just preaching, Charlie, just as hard as I could preach. E eu só estava pregando, Charlie, o mais vigoroso que podia. Just laying there on your own saying, all these great things, this is what God's doing. Look at this. Falando mesmo, você sabe, e dizendo todas essas grandes coisas. Isto é o que Deus está fazendo. Vejam isto. He discerns the thoughts of the heart. Ele discerne os pensamentos do coração. What is it, the word? And going like that. Que é isso? A palavra. E procedendo assim. Oh, I wish I could read. Nós vamos dar continuidade ao culto, irmãos. Vamos cantar o hino 198. Cristo do céu em breve virá.
Ele afirmou-nos e não tardará. Cristo do céu em breve virá. Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes ó se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve esta terra goza a paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda em vir. Quem está pronto a querer ouvir? Oh, que alegria teremos, enfim, quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória quando Jesus regressar. 331. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer senão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
Nosso boa noite a todos nossos irmãos aqui na igreja local em Iporá, nas congregações onde temos irmãos acompanhando o culto através da internet e também em outros lugares. Há nossos queridos irmãos que nos honram assistindo o culto aqui conosco. Nós tivemos algumas modificações em relação aos procedimentos agora nesse encontro de pastores. Não é uma doutrina, mas foi ventilado lá no plenário a ética de não citar o nome dos irmãos que assistem em outros campos, que tem o pastor dele lá, mas assistem conosco, nos dão a honra, que então não fosse notificado a audiência desses irmãos. Não significa que eles não podem ouvir, pelo contrário, nos estima muito, né? Mas, por questão de ética, nós não vamos mencionar o nome de irmãos que assistem em lugares onde eles têm os seus pastores. Não sei se isso vai resolver alguma coisa, né? Porque desde que a pessoa está assistindo, se, por exemplo, aqui tivesse um irmão que ficasse em casa e fosse assistir o culto de outro local através da internet, sendo que nós temos o nosso aqui, não é? Porque se não tivesse, estaria bem. No passado foi assim por muito tempo. Às vezes o irmão ficava em casa, não podia vir e assistia Goiânia e outros lugares. Então isso aí não me deixa nem um pouquinho preocupado. Mas desde que nós temos o culto local e temos também a transmissão, a pessoa deixar de assistir a nossa transmissão, desde que ele não está na igreja, então isso não fica bem, né? Não fica bem. Talvez seja nesse sentido que o pastor que fez essa palestra lá e comentou sobre isso, quis dizer, não é? Mas ele falou exatamente e diretamente sobre notificar irmãos que estão assistindo em outras regiões. Isso envolve toda a questão, né? Então, para evitar de que nós sejamos chamados até a atenção, incluídos nesta falha, então nós vamos pedir, irmão Pedro, irmão Mateus, para notificar somente os irmãos aqui do nosso campo, né? Cachoeira, Pilândia, Diorama, e até mesmo a irmã Priscila lá na França, e o irmão Humberto, família, porque eles ainda não tomaram nenhuma decisão, não é? Com respeito aonde ir congregar. O irmão Humberto me disse que ele só não veio aqui porque ele já tomou 2 ceias em Goiânia, segundo o testemunho do pastor Salomão, porque eles são primos, né? É que ele realmente
teve uma boa experiência, mudou muito a vida e está muito feliz na mensagem. Ele, a mãe dele e a irmã Priscila também, hoje mesmo ela estava conosco. Então nós vamos notificando estas pessoas, porque eles ainda não tomaram a decisão. Até o irmão Ézio também está enviando dízimo para cá, ainda não tomou a sua decisão, mas qualquer momento que ele quiser congregar lá, com a família, com a igreja, nós confiamos, no ministério, no pastor de lá. Temos nada contra ele. Inclusive, ele esteve conosco agora no encontro, apesar de que muitos estiveram só para limpar a ficha, Não foi o caso dele, não. Mas muitos estiveram ali porque são pressionados pelas suas igrejas, e a situação é como eu disse para vocês aqui antes de ir para Goiânia, que vocês veriam o que iria acontecer em breve com estas pessoas, com estes ministros que levantaram contra Goiânia. Está acontecendo coisa, irmãos, que não dá nem para a gente comentar aqui. O maior líder deles aí não crê mais na mensagem nem no profeta. A mensagem dele agora é pregar contra o profeta e contra a mensagem. Para vocês verem, Sofrendo problemas difíceis, nós vamos deixar por enquanto, mas está sendo um desastre familiar em quase todos eles. Problemas muito sérios. Vamos deixar esse povo para lá e vamos pensar nas bênçãos de Deus para nós aqui. Eu passei esta semana, uma semana muito difícil, por causa da ansiedade. A gente chega no médico e não sabe nem o que falar, porque o médico quer saber a causa. Aí você fica, doutor, é que a gente está um pouco preocupado com a vida. Começou da pandemia, depois veio outros problemas e outros problemas. Mas, na verdade, irmão, nós tivemos duas pandemias, uma física e a outra espiritual. Muita turbulência espiritual. Com a perca do pastor Joaquim Gonçalves, dado a nossa intimidade, eu vivi com ele quase a vida inteira. Fui eu quem levei ele para o mato, as primeiras viagens. Ele tinha muita vontade de caçar, mas ele não sabia, ele não entendia nada. Então eu levei ele nas primeiras viagens, fui ensinar ele como atirar, como ficar lá em cima da rede, e essas coisas todas. Lembro da primeira viagem que nós fomos em um carro meu. Eu tinha ido para Goiânia, era corretor, aliás, eu até tenho que renovar o meu CRES agora, eu pedi suspensão de novo. E aí eu comprei a minha casinha, comprei um carro, era um carro Belina 1. Era aquele carrinho seminovo, muito bom de estrada, E eu levei ele para a região lá do Rio Vermelho. Toda a estrada de terra, ainda não tinha asfalto. Eu lembro que estávamos voltando às 3 da manhã. E ele dormindo de um lado, a esposa dormindo atrás, e eu dormi no volante.
Quando eu assustei, estava vindo um caminhão, parece que foi por Deus, né? Caminhão de luz alta na minha frente, mas eu sempre controlei. Aí eu segurei uma rodovia de cascalho, né? Segurei, firmei e levei aquele susto. Meu Deus, aonde eu ia entrar com esse homem dentro desse carro, família? Então foi as primeiras viagens. Muitas coisas engraçadas aconteceram. Uma noite, estou falando de coisa lá de 70, né, irmãos? Porque se alguém pensar que nós ainda estamos caçando, não, eu já tenho uns 20 anos que eu não caço, praticamente. Mas naquele tempo, éramos jovens, né? E veio uma Jaó, e ele matou a Jaó. Quando ele acordou, aliás, quando ele estava lá, ouviu aquele barulho lá, ele pensou, será que a Jaó está indo embora? Não é possível, vou dar o tiro nela. E quando ele bateu a lanterna, era uma paca comendo a cabeça da Jaó. A paca chegou ali, por causa do sangue, né? Ela estava comendo a cabeça da Jaó. Aí ele aproveitou as duas. Outra noite ele combinou conosco para buscar ele lá na beira do rio, lá embaixo. Ele ficou sozinho. E numa recente mensagem dele, ele falou dessa experiência de passar a noite sozinho no mato, referindo-se àquela noite. Porque noite lá em cima da árvore ele passou muitas, né? Aí ele falou assim, olha, vocês vêm me buscar. Se eu der um assovio aqui, um grito, aí vocês voltam, porque às vezes o bicho está perto. Dar um assovio, um sinal, né? E o irmão Hélio, que era filho do Nelson Paiva, pastor Nelson Paiva, era nosso companheiro ali de transitar com a canoa motorizada. E ele desceu lá. Quando ele chegou lá, ele deu um assovio, como que dizendo, vem rápido, eu estou sozinho. Ele já tinha descido da árvore, estava lá na beira do rio, sozinho. E lá tinha onça mesmo, lá não era pouco, não. O Hélio entendeu que era para voltar e, ó, ele disse que, oh, coisa triste, ouvir aquele barulho do motor da canoa subindo e indo embora e ele ficando sozinho. Aí ele passou a noite ali, assentado na beira do rio, até o dia amanhecer. Então essas experiências nós tivemos, são dezenas e dezenas de experiências, de coisas que nos aconteceram nesta vida. Ainda que há tantas coisas, mas a gente se apega, né? Eu era dentro da casa dele, fui auxiliar dele 3 anos, passei com ele no escritório 3 anos, assistindo com ele os irmãos, os problemas, muitas coisas que nós temos que levar para a sepultura, de acertos, confissões e problemas de escritório. Foi para mim uma lição, uma aprendizagem muito grande. Também gravei programas de rádio, 1 ano e meio no estúdio, só gravando programas de rádio com ele, fazendo as montagens das fitas para enviar para Universo, Gazeta de São Paulo e Anhanguera, Goiânia e Brasil Central. Chegava as fitas, pacote de 10 fitas, eu tinha que colocar ali e mudar o encerramento. Agora vocês imaginam uma fita bem grossa assim, ó, aquela fitona, se colocava num gravador quase 1 metro de altura e encaixava aquilo lá dentro, tudo direitinho, para soltar um gravador e gravar no outro. Fazer a montagem, tirar o encerramento de um programa e colocar o encerramento de outro programa, que já era para outra emissora.
Aquilo tinha que ser tudo na medida certinha, não podia cortar a voz. A palavra tinha que ser montado sem espaço e não podia cortar. Tudo mecanicamente. Então nós ficamos ali 1 ano e meio e depois fomos enviados para o Pará, Maranhão. E agora esse encontro parece que um encontro só de velório. Só de velório, né? Mensagem de despedidas, mostrando o sepultamento, povo chorando. Aí a gente volta mais abatido, né? Com esse problema que eu estive enfrentando agora, fui ao médico, ele fez lá todo o diagnóstico, fez um eletro e falou assim: olha, o senhor não tem nenhum problema de derrame, nem no pulmão e nem no coração. O coração do senhor está 100%. É só a tensão, é só o nervosismo, é só o estresse. Eu até chamaria, porque o estresse ele é simples de controlar, é o começo, né? Mas quando a coisa vai agravando, vira estafa. E a estafa, ela fica difícil, né? Então o médico me deu logo uma injeção lá para dormir. Ele disse: se quiser um para dopar, eu dou. Eu falei: não, doutor, não precisa dopar, não. Pode deixar. Basta um para acalmar, né? Mas nós saímos de lá com a pressão controlada, porque ela estava dando 18/10. Eu voltei no hospital, fui no hospital 2 vezes na noite, às 8 horas da noite e às 3 da manhã. Uma ansiedade terrível, a gente falta perder a mente. Mas são várias coisas, como eu disse, falar para o médico o que é, ele não vai nem entender, não é? Os problemas que nós enfrentamos com a responsabilidade de ministério, como posicionar para ajudar a igreja, para não sairmos da linha, para não envolvermos. É muita tensão, é responsabilidade. Nós não agimos de forma irresponsável. Deus sabe que nós não temos essa natureza, como que eu diria, nós não temos esta fraqueza, né? Para mim, eu nunca me preocupei com posição, com tamanho de igreja e nem com dinheiro. Vocês sabem disto. Eu já falei isso muitas vezes. Mas eu me preocupo muito com a responsabilidade. E nós estamos sendo jogados assim como uma onda, né? Por todas as coisas que eu não passo para a igreja, mas são coisas muito difíceis de enfrentar nesta hora que nós estamos vivendo. O irmão Brana também sofreu, ele sofreu com isto, ele chegou a passar também dificuldade, ele pregou esta mensagem: o que fazes aqui? O que fazes aqui? E mostrando que depois do Carmelo, Elias teve que enfrentar o zimbro, o pé de zimbro. Então nós temos, o profeta diz, se você observar, o diabo sempre vem sobre você quando você é abençoado por Deus. Depois do Carmelo vem o zimbro. Então nós temos, depois de tantos anos que nós pregamos com muita ousadia, com muita união, com muito companheirismo, o diabo sempre teve inveja disso. E agora ele está fazendo tudo para acabar com esse companheirismo.
Mas ele não vai tirar nenhum filho de Deus. Não, ele não vai. Porque a vitória é nossa. Como dizia o pastor Elias, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. São João 4, 25. Eu quero ler esta escritura. São João 4, 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Quer dizer, qual é a conversa sua com ela? O que vocês estão falando? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Senhor, aqui estamos. Aquela mulher representa a igreja, representa cada um de nós, que temos tido esse encontro com o Senhor, temos tido o encontro com a palavra, com a mensagem revelada nesta hora. Pai, nós te pedimos nesta hora, ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos um povo que necessitamos da sua graça. Ajuda-nos, ó Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, tira, Senhor, toda depressão, todo cansaço na mente. Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção, ó Pai, nós nesta hora confiamos no milagre, na cura, em nome de nosso Senhor Jesus. O Senhor seja glorificado, ó Pai, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Assentai, irmãos. É uma escritura bem conhecida de todos nós, mas ela sempre nos traz uma expressão da fé. Ela sempre nos traz uma expressão da fé. Porque esta mulher não era uma primeira dama da cidade que refletia uma grande atração. Não, ela era a mulher do nível mais baixo que você possa imaginar. Ela não era uma pregadora, uma mulher, nem mesmo cantora, né? Nem membro de uma igreja sequer. Ela era a mulher que vivia no pecado, porque ela vivia aquilo que Jesus falou em Mateus 24. Casava e dava-se em casamento. Mombrando diz que casar e dar-se em casamento é casar-se com um, largar aquele e casar-se com outro. Porque Jesus disse para ela: tiveste 5, e agora o 6º, que você vive com ele, não é teu, é de outra mulher, né? Porque o que não é seu é de outro. Por que que ela teve uma
repercussão tão grande, irmãos. Nós perguntamos, né? Nós perguntamos quando estamos meditando, ouvindo isto, porque ela largou Jesus lá, sentado lá no tanque, no poço, e saiu correndo. Com certeza Jesus sabia do que aquilo poderia acontecer, porque ele era Deus onisciente, mas ele não fez nada para facilitar, como que dizendo, vamos atrás dela, vamos ver o que ela vai fazer. Não, eles se assentaram ali e foram tomar o lanche, comer o lanche que os discípulos haviam ido para comprar. Porque eles foram para comprar o lanche, a comida, e Jesus ficou ali. E aqui a Bíblia está dizendo que eles não tiveram nenhuma preocupação por ele estar conversando com uma mulher daquela classe, porque eles confiavam nele, sabiam que ele era o homem que era, não é? Deus em carne. Eles não ficaram curiosos, pensando o que esse homem está fazendo aqui só com essa mulher de má fama. Não, eles não perguntaram. A Bíblia está dizendo aqui que eles não fizeram nenhuma pergunta a ele. Está no versículo 27 do capítulo 4. E ela foi à cidade, que eu quero mostrar aqui para os irmãos, na nossa meditação, o valor que esta mulher teve. Porque sendo uma mulher que não tinha boa repercussão, ela entrou na cidade e fez com que todos os homens ali viessem para encontrar Jesus, para ver Jesus. A Bíblia aqui não diz que ele levou as mulheres, né? Diz que ela levou os homens. Mas com certeza, aonde está o homem, está a mulher. Então ele levou todos ali para ver o Messias. Que expressão forte, que unção forte estava naquela mulher, que até há pouco era uma mulher perdida. Porque ela convenceu aquelas pessoas a ir conhecer o Messias, porque eles esperavam pelo Messias. Ela própria disse que, para Jesus, que eles estavam esperando pelo Messias. E ele disse: eu sou o que falo contigo. Ela trouxe aquela multidão da cidade para encontrar Jesus. Que testemunho, não é, irmãos? Que testemunho. Aquela mulher encheu a igreja naquela noite. Abarrotou a igreja naquela noite. De pessoas que vieram para ver o Mestre. Aqui na mensagem, a bem-aventurança, parágrafo 60, a bem-aventurança é o parágrafo 60 primeiro, depois eu volto aqui no 40. E ela disse a ele aquilo. E ele disse: eu sou aquele que fala contigo. E ela correu para a cidade e disse: venha, veja o homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? Onde foi que ela identificou Jesus? Exatamente no ministério do Filho do Homem. Exatamente no ministério do Filho do Homem. Vocês vão encontrar aí pessoas pregando de que Jesus não é Filho do Homem.
que ele será filho do homem quando ele descer nas nuvens. Mas que ignorância, meu Deus! Porque filho do homem é um ministério. Filho do homem estava em Elias. Primeiro estava em Elohim, quando ele desceu lá para tratar com Abraão. Filho do homem estava em Elias. Filho do homem estava em Jesus. Quantas vezes Jesus disse que ele era o filho do homem? Porque não se trata da pessoa, mas do ministério. Filho do homem é aquele que vê a vida de uma pessoa atrás de uma cortina. É aquele que pode ter uma visão da pessoa quando aquilo já passou um ano, aquilo já passou um tempo, e aquele profeta vem e diz: em tal tempo você fez isto, em tal tempo você agiu assim, em tal tempo você fez assim. Então ali estava aquela mulher revelando o ministério do Filho do Homem, porque ele contou a sua vida para ela. E ali estava a chave principal da vida daquela mulher. Porque cada um de nós temos uma fraqueza, temos um elo da nossa corrente mais fraco. Cada um de nós temos aonde nós estamos presos. Se nós conseguimos libertar daquilo, para nós as outras coisas se tornam como um fio de aranha apenas. Mas aquele problema é uma corrente grossa. Então o problema desta mulher era a vida que ela vivia em relação a seus maridos. Porque o eleito, irmãos, ele pode estar fazendo uma coisa errada, mas na sua consciência ele sabe que aquilo está errado. Ele sabe, ele tem algo que vai ali e belisca, mexe, fala para ele que aquilo está errado. E nesta hora que nós estamos vivendo, o que nós mais estamos procurando? É acertar as coisas mais difíceis e deixar as mais suportáveis. Quando você vai fazer uma prova, os alunos que fazem prova, né, segundo grau, faculdade, mesmo eu quando eu estudava, eu fui orientado nisso. Você pega o caderno aqui e você vai resolver qual a primeira pergunta. Você vai resolver a mais difícil. Você vai lá na mais difícil, resolve ela logo. Aí as outras você vai deixando, porque é só cruzar no certo, né? Você não vai fazer as mais fáceis primeiro e deixar a difícil por último. Então, na vida espiritual é assim, você corre atrás de resolver os problemas mais difíceis. Os mais fáceis, você resolve com facilidade. E ali estava aquela mulher, um homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? E todo o povo creu. E cada um, Jesus nunca fez isso para uma outra pessoa. Olha, irmão, você quer pôr fogo numa invernada? Não precisa você acender uma tocha e sair correndo no meio da invernada, não. Basta você pegar um palito de fósforo, ir ali numa moita de capim, amassar ela, preparar ela,
colocar o fogo ali, pode ficar quieto que aquele fogo vai pegar em toda a invernada. Ele vai lastrar. O irmão Branham disse que Billy Graham lamentou porque ele ia numa cidade e deixava 30 mil convertidos, porque ele ajuntava, ele aglutinava multidões. Mas passado algum tempo ele voltava lá, não tinha mais 3 pessoas, todas tinham se demandado, todas tinham ido embora, todas tinham voltado atrás. Aí ele disse assim, o irmão Branham diz assim, pois é, eu vou numa cidade, deixo 3. Aliás, irmão Branham não, ele falou de Paulo, né? Ele disse, Paulo ia numa cidade, deixava 3. Quando ele voltava, tinha 30. Está vendo? Ele punha fogo só no facho e deixava que o fogo queimava toda a invernada. Jesus falou a esta mulher somente, mas ele falou de uma forma real. Ele falou de uma forma que assustaria qualquer pessoa que não tivesse a semente de Deus. Porque quando mexe nesta situação de vida moral, as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir. Mas ele tocou nesse ponto e deixou a mulher sozinha ir, e ela trouxe à cidade a conversão. Declarou-se a mulher, e a Bíblia diz que toda a cidade creu nele por causa do testemunho da mulher. Olha, irmãos, uma pessoa cristã que tem realmente um testemunho de vida vivida, ele é uma das mensagens mais fortes que é pregada em uma cidade. Agora, você quer ver desmanchar os castelos? Você quer ver acabar com uma igreja? É uma pessoa de mau testemunha. Aquela pessoa sai ali, dá um cheque e não cobre. Sai ali fazendo coisas erradas, compra e não paga, e mentindo, e fazendo trapaças. Geralmente não é uma pessoa muito simples, né? Não é uma irmãzinha lá do fim da vila. É uma pessoa que está relacionada à sociedade. E o que as pessoas vão dizer? Ah, Deus me livre desses crentes do tabernáculo da fé. Deus me livre desses crentes. Não, ele nunca disse isso. Você sabe o que ele disse? Ele disse, apenas fique até a reunião desta tarde. Aqui no parágrafo 40, o irmão Branham está falando dos discípulos de João, quando foram lá interrogar Jesus. Foram interrogar Jesus. Parece que foge da linha? Não. Jesus mandou que ele se assentasse ali no culto. Assenta aqui, irmãos, tem lugar aqui na frente. Pode vir assentar aqui. Aí os irmãos vieram, porque sempre na frente tem lugar, né? Aí vieram, se assentaram ali e o culto foi normal. O líder de cântico cantou, tirou a oferta e todas as coisas. De repente tocou somente crer e Jesus veio para a plataforma. Jesus subiu ali e pregou a palavra. Quem sabe ele falou de Isaías 53, do Salmo 103, falou da cura divina, da libertação. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Que exemplo Jesus pôde dar, hein? Manso e humilde de coração. Pregou aquela mensagem e aí ele começou a chamar os enfermos. Vinham cegos, ele dava visão. Vinha paralítico, voltava andando. Vinha pessoas com câncer, voltava curado. Vinha com tuberculose, voltava curado. Vinha com fluxo de sangue, voltava curado. Jesus foi curando, curando. E a igreja cheia de pobres, pessoas humildes. Ali não tinha um Cadillac na porta. Ali não tinha uma caminhonete de luxo na porta. Ali só tinha bicicleta e mais nada. Era uma igreja de pobres. Aí Jesus parou e disse assim: olha, agora vocês não vão levar nenhum livro. Eu não vou escrever nenhum livro para João. Vamos ler aqui, né, irmão? De repente eu vou adiantando. Não, ele nunca disse isso. Você sabe o que ele disse? Ele disse: apenas fique até a reunião desta tarde. Apenas fiquem por aqui. Então vocês poderão sair depois disso. Apenas assistam à reunião desta tarde. E depois que Jesus teve a reunião, eu imagino aqueles discípulos de João assentados ali. Observavam cada movimento que ele fazia. Porque João lhes ensinou o que era aquele Messias. Eles olhavam nele de cima e embaixo, cada gesto, porque eles haviam aprendido com João quem era o Messias, como o Messias faria, da maneira que ele pregaria. Não era um homem de grande discurso. O profeta disse que João era um homem de grande discurso, mas Jesus não. Jesus falava baixo, calmo. Jesus não falava alto, não gritava, ele falava calmo, mas com autoridade, com poder. Cada palavra que saía da boca de Jesus, aquilo cumpria exatamente na hora em que ele determinava o cumprimento dela. Então eles estavam observando cada coisa. Então, depois que o culto terminou, quando os discípulos iam voltar para se encontrarem com João, ele disse: vão dizer a João que o coxo anda, o cego vê, o surdo ouve, e os que vêm à reunião são pobres. Tudo isso, os pobres têm o evangelho pregado a eles. E vão e digam a João que não se assuste, não pense em nada diferente. Estou no programa certo. Fala para o João que eu estou aqui no lugar onde eu deveria estar. Eu estou cumprindo o meu ministério. Exatamente agora. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo. Estou no programa correto. Não dei atenção a mais nada. Irmão, se a coisa está certa, para que nós queremos intrigas? Para que nós queremos questionar? Estou exatamente na programação. Bendito seja aquele que a mim não se escandalizar. Foi a bem-aventurança que Jesus falou para a sua igreja, para os seus discípulos. Bem-aventurados os que em mim não se escandalizar. Agora, não se escandalize. Viu, discípulos de João? Eu creio que há mais pessoas escandalizadas em Jesus do que em qualquer outra pessoa que já viveu na terra.
Vocês pensam assim, escandalizaram ali com o pastor fulano de tal, com o irmão fulano de tal ali. Não, irmãos, a pessoa que mais escandalizaram com ele foi com o Senhor Jesus. Eles se escandalizariam, eles se escandalizam rápido demais. Como que o ministro, depois de 50 anos, pregando esta mensagem, se escandaliza com a fala de um rapazinho? É porque escandaliza rápido demais. Jesus agora, nesta bem-aventurança mal entendida, deslizou-se para lá, para que pudéssemos tomá-la nesta noite. Bem-aventurança mal entendida, bem-aventurança esquecida. Nós esquecemos as boas coisas uns dos outros. Às vezes o irmão faz tanta coisa boa para o outro, o dia que ele falha em fazer aquilo que o irmão pediu, o irmão fala, não, Deus me livre desses crentes, né? Se escandaliza, esquece de tantas coisas boas que aquele irmão fez. Isso é próprio do ser humano, irmão. É próprio. Ora, ele disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Não se escandalize em mim. Não importa o que aconteça, eu estou. Tudo está funcionando corretamente. Então você apenas vá em frente e creia. Isso é tudo. Tudo está bem. Apenas vá em frente e creia. Graças a Deus. Porque é fácil demais de escandalizar, irmãos. Isso é uma verdade. A mensagem Tua Casa, eu quero ler também alguma coisinha aqui, no parágrafo 32. Como eu disse outro dia, quando somos nascidos do Espírito de Deus, Deus não é fraco em um lugar e forte no outro. Nesse ponto, Deus é fraco, naquele ponto, Deus é forte. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, olha só isso aqui, irmãos. Uma pequena sombra de Deus em você. Apenas um pontinho de Deus. Deus foi lá com a pontinha da caneta e bateu lá na sua alma. Pam! Tirou a caneta, largou ali um pontinho. E se você tem ali aquele pontinho de Deus, olha só, um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Todo o poder. Você tem poder suficiente em você para construir um mundo e sair e viver nele. Agora, esse mundo não é, às vezes, só físico. Esse mundo é o mundo seu na fé. É o mundo seu para viver a palavra. É o mundo seu. Nós não temos como vivermos, irmãos, mas no mundo social aí fora. Ainda que seja família, ainda que seja pessoas queridas, amáveis, você tem saudade delas, você gosta de vê-las, você gosta de estar junto, mas o mundo dela é um e o seu é outro. A mensagem, a palavra, fez você viver em outro mundo. Queira ou não queira, irmãos, queira ou não queira. Isso aqui não é uma imposição, não é nada pela força nem pela violência. É uma questão de vivência, é uma questão de poder, é uma questão de unção. A unção, ela faz-nos ser diferente. A unção da mensagem, você nem está chorando, não está arrepiado, você não está ali quebrantado, às vezes você está até preocupado com os negócios, com a vida, com o trabalho, mas há uma unção ali em você.
No lar há uma unção. Você está sentado ali na sua cadeira, descansando ali fora, ali dentro, seja onde for, há uma unção em você. Mas, naturalmente, aquele poder é controlado pela fé. Você tem a dinâmica, falta agora a mecânica. Ou vice-versa. Você tem a mecânica, falta agora só a dinâmica. Mas se você é um filho de Deus, ou uma filha de Deus, você tem o poder de Deus em você. Então você, essa lei detém essa fé para uma certa coisa. Aonde que você está precisando dessa fé? Aonde? Cada pessoa tem um motivo de exercitar uma fé especial. Cada pessoa. Se eu desse a oportunidade aqui para os irmãos, você iria dizer uma coisa, o outro ia dizer outra, o outro ia dizer outra. Cada um teria a sua necessidade prioritária na vida. Mas você tem poder para esta sua necessidade. Agora vamos tomar, por exemplo, todos nós diríamos, uma vez mentimos, nós roubamos, nós praguejamos e juramos e fizemos tudo que é errado. Bom, um dia, quando aceitamos a Cristo, o que Ele fez? Ele abriu tão logo o que aceitamos, isto é, da fé. Exatamente como Paulo disse aos romanos, para crer. Exatamente o que Jó fez, creu. Então, logo que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, imediatamente recebemos fé suficiente. Às vezes você está até orando, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá fé. Os discípulos disseram para Jesus, Senhor, nos dá fé, aumenta a nossa fé para expulsar o demônio da paralisia deste menino. Jesus não aumentou a fé deles. Ele disse que eles não tinham. Homens de pouca fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. Até que nós afastamos, sem mais mentira, sem roubar, sem trapacear. Não, por quê? Nós cavalgamos acima do pecado que costumávamos cometer. Então você olha na sua própria vida e pensa, meu Deus, eu mentia, eu roubava, eu não tinha temor. Eu hoje, por nada, eu minto, por nada eu roubo nada de ninguém, por nada eu vou trapacear ninguém. Então, isso prova que você já foi ajudado. Você já foi ajudado. Agora aqui o parágrafo 40. A mensagem é tua casa. Aliás, não é tua casa, não. A tua casa é o 33 mesmo, onde estávamos lendo. Eu vou terminar aqui na mensagem como plantar a vinha. Moisés fez exatamente, deixa eu confirmar aqui se é esta a leitura. Plantando a vinha 32. Mas Moisés fez exatamente o que Deus lhes disse para fazer. Ele lançou a vara e ela se transformou numa serpente. E esses adivinhos vieram e lançaram suas varas e transformaram-se em serpente. Moisés estava no final da sua inteligência. Parece que ali ele fracassou. Porque ele pensava que ele seria o único. Que ele seria a diferença. Ele pensou assim, eu lanço a vara, ela transforma em serpente,
pronto, todo mundo vai desistir, vai render. Faraó vai render-se naquela hora, ao ver uma vara seca virar serpente. Faraó deu gargalhada e disse: ah, que truque. Eu tenho homens aqui que fazem a mesma coisa. Moisés estava no final da sua inteligência e no final da sua força. Mas é aí que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar, irmãos, é nos apertos, é nas dificuldades, exatamente até o fim da nossa estrada. Enquanto temos estrada para correr, 20, 40, 60, 120, e vai, nós estamos indo. Mas quando chega ao fim da estrada, então ele intervém. Aí ele chega e intervém. É característico dele. Talvez você esteja tão doente esta manhã, esta noite, a ponto do médico dizer que você não pode viver mais. Não tem mais jeito. Um homem se afogando tentará se agarrar a qualquer coisa. É tudo que ele acha na frente, ele agarra. Assim é quando tentamos conseguir. Nós estamos agarrando a qualquer coisa. Nós corremos para o médico, nós corremos para os chás, corremos para as orações, e fazemos votos, e apelamos para tudo. Talvez você esteja tão doente, um homem se afogando, por isso que é perigoso você acudir uma pessoa que está afogando, porque ele te agarra, que não solta você nem para você mexer. Assim é quando tentamos conseguir. Tudo que pudermos fazer, nós mesmos, é humano o que fazermos. Mas quando se chega ao ponto, quando não há outra esperança, os que não creem em cura divina, crerão rapidamente então. Porque vai morrer. Crerão rapidamente então. É a única esperança deles. E Moisés estava no final da sua capacidade. Então Deus interveio e fez com que sua serpente comesse a serpente do outro homem. Então acabou-se a serpente dele, do outro homem. Você tem que crer que Deus vai entrar em cena. Quando você não tiver mais jeito, estiver lá no chiqueiro, desejando comer lavagem dos porcos, e nem aquilo era permitido. Que patrão terrível, cruel, não é? Deu emprego para aquele filho pródigo, para ir cuidar dos porcos, mas não permitiu ele comer da lavagem. E ele desejou voltar para a casa do pai, porque não tinha mais nada o que comer. Ele não tinha mais nada onde abrigar-se. E aí ele lembrou da casa do pai, lembrou dos empregados, enchendo o prato de comidas, comendo na mesa de manhã, fartura, indo para o trabalho, trabalhando o dia todo, mas nutridos, alimentados, bebendo água da botija. Ele pensou: a vida deles está milhões de vezes melhor do que a minha aqui. Eu vou voltar lá e pedir meu pai para mim ser um empregado dele. Um empregado dele. E foi o que ele fez. Ele voltou pedindo para o pai dar um emprego para ele na fazenda.
Mas o pai tinha coisas que ele não tinha dado para o filho. Ele tinha anel, ele tinha vestes especiais que ele não havia entregado para ele. E quando ele chegou, que ele colocou aquelas vestes, aquele anel brilhante em seu dedo, e colocou ele em um lugar privilegiado na família. Irmãos, é assim que Deus faz. Se nós temos esse pontinho de Deus em nós, é o suficiente para Deus nos trazer, de onde quer que estejamos, para a palavra, para a mensagem, para estarmos nesta fé do arrebatamento. Eu creio que há um lugar especial, para um povo especial, se encontrarem aqui na terra, na hora do arrebatamento. Vamos fechar nossos olhos. Querido Pai, estamos aqui agradecidos ao Senhor por ter nos animado, ter nos encorajado, ter nos dado uma palavra de ânimo. Senhor, ajuda os fracos, aqueles que têm um pontinho do Senhor dentro deles. Imagina aqueles que têm uma unção neles. Aonde estão estas vidas? Como que Satanás pode vencer um crente que tem a unção de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem Deus em sua vida, que tem a palavra em sua vida? A palavra é Deus, a palavra é o Senhor, e ela está em nós. Ó Pai, nós te pedimos agora, ajuda-nos dando saúde, ó Pai. Tira a enfermidade, tira a doença, no nome de Jesus Cristo. Todo mal agora está repreendido aqui da igreja. Em os irmãos lá na internet, receba a sua libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela cura, pela libertação, em nome de Jesus Cristo. Deus te acompanhe, meu irmão, Deus guarde vocês em todos os lugares aonde nos acompanharam pela internet. Nós temos aqui o comunicado do irmão Emi Alves, em Cachoeira, irmão Divino Brito, Deus te abençoe, irmão Pedro e Magaliane, em Cachoeira, Delavi família, junto com Delavi Júnior e esposa, em Três Frechas. Deus ajude vocês aí, meus irmãos. Irmão Ezio família, Fazenda Lagoa Bonita, irmão José Antônio família, em Cachoeira, a irmã Priscila em Paris, irmão Paulinho Pontes em Diorama. Deus continue com todos vocês. Eu creio que nesta hora, irmão Servino também, lá em Fazenda Nova, e irmão Divino, né? São dois irmãos que moram juntos, nossos companheiros de fé. E também Jurandir, lá no sítio, vovô Xará. Deus abençoe vocês. Irmão José Maria, lá eu disse que nós não iríamos notificar, mas como não notificar, né, irmão Zé Maria? Essa dedicação, carinho que você tem, mas você é um homem maduro, diácono, está ao lado do seu pastor, que merece todo o nosso carinho também, pastor Francisco das Chagas. Deus abençoe vocês aí. Aqui nós temos um pedido de oração em favor da viagem para levar sua mãe para fazer exames e pelo seu esposo que está com febre. Irmão José Antônio, esse pedido aqui da irmã Marli. Então nós vamos levantar a mão, ela pede para levantar as mãos em favor da viagem dela para levar sua mãe ao médico. Irmão José Antônio, receba a sua libertação, em nome de Jesus Cristo. Essa febre te deixa agora, irmão José Antônio, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Deus acompanhe vocês, irmãos, até domingo. Deus permitindo, estaremos aqui de manhã. Vai com Deus. Amém. A minha casa está bem edificada, pois na rocha está firmada, nada pode lhe abalar. A minha casa sem parede é muito bela, para que através dela tudo eu possa contemplar. A minha casa tem um grandioso teto, porque todo o céu aberto a cobri-la sempre está. E nesta casa não tem sol pra clarear, porque a glória do Deus vivo sempre a iluminará. Minha casa é linda, outra igual não há. Estou ansioso para ir pra lá. Minha casa é a bela Sião, e eu vou lhe dizer: esta casa é muito grande, tem lugar para você. A minha casa é também toda enfeitada, com a árvore da vida e o rio a correr. E nesta casa eu contemplo o Cordeiro e uma multidão de anjos exaltando seu poder. Eu compreendo que estou imaginando, acordada estou sonhando com a divina mansão. Porém, muito em breve nessa casa vou entrar, com a igreja redimida a Jesus vou adorar. Minha casa é linda, outra igual não há. Estou ansioso para ir pra lá. Minha casa é a bela Sião, e eu vou lhe dizer: esta casa é muito grande, tem lugar para você. E eu vou lhe dizer: esta casa é muito grande, tem lugar para você.